Fala galera do Curumi, tudo bem? Tudo legal? Estamos de volta com mais uma live e pelo tema que está me circundando, acho que vocês já devem saber o que vem por aí, né? Hoje a gente começa o nosso especial Thundercats. Claro que vamos trazer os dubladores que deram voz a esses personagens marcantes. Não vamos nos prender só no Thundercats, até porque são grandes vozes e que têm um trabalho extenso, né? E hoje é a nossa primeira convidada, não só primeira convidada dessa série que nós vamos ter sobre os Thundercats, mas também como a nossa primeira convidada representante do time feminino, a gente vai ter ninguém menos que a Marisa Leal. Agora sim, estamos com a nossa querida Marisa aqui. Está carregando aqui com a gente. Oi, Boa noite, tudo bom? tudo bem? Que prazer tê-la aqui conosco, muito legal, muito... Prazer. Galera tava aqui já começando a ficar, falei, calma gente, aqui no mundo ao vivo as coisas acontecem. Não, ainda bem que eu te respondi lá no WhatsApp, né? Que eu já estava Uhum. esperando, porque senão. Então eu fiquei naquela, falei, bom, às vezes, porque pode, às vezes agora, eu soube que Porque recentemente eu não estava vendo você o entrar ao Instagram, vivo ali. o Instagram tá demorando a poder notificar também as pessoas, enfim. Mas Isso. tudo deu certo. Primeiramente, mais uma vez agradecer a sua presença. A gente vai fazer um bate-papo aqui com essa galera. O tema, eu acho que está bem marcado aqui, mas foi o que eu falei. Quando a gente trata de Marisa Leal, é difícil a gente falar de um personagem, já que você participou de tanta coisa que marcou a década de 90, aquele finalzinho da década de 80, enfim. Fez Uhum. parte e faz parte da vida de muita gente. É inegável, né? De todas as idades, né? Então, assim, eu queria começar com uma pergunta que você deve estar cansada de responder, mas para a galera que está assistindo a gente, acho que vale. Quais foram as suas influências e como você chegou na dublagem? Minhas influências para dublagem foram Vera Miranda, Sumara Luiz. Foram essas dubladoras que me influenciaram. Deixa eu fechar a varanda aqui, porque alguém resolveu brincar de quadrilha de São João a essa hora da noite, entendeu? Ninguém Tudo bem. merece. Peraí. Caramba. Galera, isso aí são coisas do mundo ao vivo. Faz parte. Gente, o cara resolveu botar alto som agora aqui. Brincadeira. Faz parte. Domingo, né? Maluco, Esse cara. horário, enfim, né? Impressionante. E como, Fale. e Mas como... aí foi Sumara Luiz e Vera Olha, Miranda, principalmente Vera Miranda, tá? Que me influenciaram. Eu já fazia teatro antes, eu uhum. sempre mexi com esse tipo de coisa, com arte, com teatro, desde que eu me entendo por gente, né? E a dublagem começou a me chamar a atenção num determinado ponto que eu acho que o pessoal mudou o tipo de interpretação, a linguagem que foi com a série das Panteras. E eu acompanhava, eu curtia a série. E eu achava bem legal a forma de interpretação, a linguagem que eu vi que era uma coisa que estava mais moderna, estava mais natural, e aquilo me chamou a atenção. E eu estava curtindo, e foi aí que eu fui me interessando pela dublagem. Olha, legal. Assim, aqui um colega nosso aqui já até botou uma pergunta que eu vou. Ela está aqui na nossa lista, né? Que você teve uma oportunidade aqui, né, de dublar ao lado de várias feras, né?
A gente pode Ah, com citar certeza. o da Mata, o Antônio Patini, o Margalhães Sim, Graça, André Filho, Henrique sim, Ogala. sim, Como é, sim. como é que foi essa experiência de lidar com, chegar ali e ver aquela galera que, né? Foi, e eu posso citar até mais, né? Uhum. Citar Orlando Drummond, Nelly Amaral, Sônia Ferreira, Sônia de Moraes, né? E tantos outros. Até a Dona Estelita Bel, eu cheguei a pegar a Dona Estelita na dublagem. Então, é uma coisa que eu estava até conversando com os colegas hoje em dia, que o pessoal, eu estava conversando, falando para eles o seguinte, que eles não vão ter. Eu tive contato, nós que trabalhamos lá na Ebert, o pessoal mais antigo que trabalhou na Ebert, teve contato com verdadeiras feras do radioteatro. E isso foi uma escola para a gente. Foi uma escola. Tudo bem que era uma interpretação mais clássica, né? Era uma coisa mais clássica. Esse tipo de interpretação ele foi se adaptando, ele foi se modificando ao longo do tempo, mas a base ficou, né? O, como é que eu vou te explicar? Toda aquela parte de interpretação, de expressão vocal, de dicção, né? De comportamento, até de cultura geral mesmo, porque você entrava no estúdio, você tinha contato com o Paulo Pinheiro, que sabia tudo de cinema, né? Era uma pessoa, nossa, tá um buzinaço aqui, agora eu não estou entendendo o que está acontecendo, gente. Está tendo buzinaço aí? Olha só, tá dando para ouvir aqui? Não, tá muito longe, assim, mas Cara, eu tô conseguindo te que ouvir loucura, não bem. sei o que está vendo. Então eu tive contato com essas feras, foram professores para mim, né? Me ensinaram Angela Bonatti, aprendi muito com Angela Bonatti, com Marlene Costa, com esse pessoal que já vinha, quando eu cheguei lá, eles já estavam lá, principalmente da Mata, né? Da Mata tinha um jeito todo pessoal dele de dirigir, né? Que era um jeitinho meio terrorista de ser, mas ele como ator, como dublador, ele é insubstituível. Eu reputo da Mata um dublador insubstituível, como Vera Miranda também. Né? Se você pega uma Sumara Luiza, se você conversa com a Sumara, nossa, eram profissionais. Você pega profissionais, às vezes, desculpe até o que eu vou falar, né? Mas eu acho que o ator tem por obrigação de se manter informado, de ter uma cultura geral, de ter, né? Até para quando ele chegar na bancada, ele chegar no teatro, ele pegar um texto, ele ter de onde tirar, ele ter o que dar. Né? Se você chega meio Léo na bancada e você pega um texto, porque muitas vezes a gente faz dublagens de filmes de época. Sim. Então você tem que ter toda uma outra postura. Até na forma no jeito de falar, no jeito de você colocar, de se colocar, né? E você tem que ter isso para dar. Se você não tiver, fica muito complicado, né? Então essas pessoas foram muito importantes para mim. O Telmo, né? Um diretor como Telmo Avelar, nossa senhora, Telmo, um escândalo, né? São pessoas que não dá para você repor, não dá. Inclusive, eu até acredito que o que a gente tem aí desses dubladores clássicos, vamos dizer assim, ou a gente pode até colocar você e mais alguns que ainda pegaram essa formação, né? Esses mestres Muita sorte ter pego esse pessoal, muita sorte. realmente a dublagem hoje está bem diferente. Lógico, as coisas se modernizam, mas eu acho que até o fato de você hoje, lógico, acho que são questões, por exemplo, você ter que dublar no home studio, por exemplo, né? Sim. Aquela troca de experiência que seja até no corredor, você não tem mais. Então, Não, mesmo dentro do estúdio, não precisa nem ser home studio, não. Mas no estúdio, hoje em dia, quem tem obrigação de passar isso para o dublador somos nós que estamos dirigindo. Então, o diretor tem por obrigação, sim, de estar capacitado, sim, de ter uma condição cultural, sim, de ter informação, de ter base para passar, até para chegar num texto e dizer para o profissional que está lá
como ele deve proceder, como ele deve falar, porque às vezes o dublador chega lá e vê uma frase, assim, uma coisa, que até por ser jovem, né? Uhum. Eu não sou tão antiga assim, mas eu costumo dizer o seguinte: não é porque você é jovem que você não tem obrigação de se informar nem de tapar de coisas até do passado, até de um passado mais recente ou até mais lá atrás, né? Para você ter um cabedal, para você ter uma base para poder se expressar. Né? Então, essa obrigação hoje em dia fica por parte de nós, diretores, que estamos ali. Porque se o dublador ele não se encontra mais, ele não troca mais com o outro na bancada, a obrigação, então, cabe essa responsabilidade cabe a nós. Né? Sim. Falando dos trabalhos que você fez, tanto que a gente fica até difícil. Mas, por exemplo, vamos falar da cintilante do desenho da She-Ra, né? Que foi. Foi a Ângela que me deu para fazer, a Ângela Bonatti, que me escalou para fazer a cintilante. Maneiro. E foi, né, o primeiro desenho que eu me lembre, onde você tinha, né, que trazia o primeiro desenho que trouxe o Girl Power, né? Que era aquela grande gama de personagens protagonistas femininas, com aquela força, aquele poder, a cintilante até, na minha opinião, ela era mais poderosa até que a She-Ra, por causa dos poderes que ela tinha, melhor que a She-Ra, mas mais capaz. E, além disso, né, foi um desenho que virou longa-metragem, foi para o cinema, né, que teve a He-Man e a She-Ra juntos na origem da Espada Mágica, né? Uhum. E como foi trabalhar nesse desenho que, na época, né, quebrou esse paradigma de só os protagonistas masculinos, ou, por exemplo, como Thundercats, tinha a Chitara, mas ela era a única, e a Willy Kitty, que era a menina, né? Você não tinha o protagonismo feminino. Como é que foi essa experiência de ver aquele produto ali? Olha, na verdade, se você parar para observar, até mesmo hoje em dia, nós temos muito mais personagens masculinos do que femininos. A gente costuma dizer na dublagem que os homens têm muito mais oportunidade de trabalho que nós, mulheres. Né? E isso ainda permanece. Né? Apesar de hoje em dia nós termos as heroínas, né? Nós termos aquelas personagens mais empoderadas, né? Mais à frente, né? Foi uma experiência legal, foi legal participar, mas você podia até observar que a própria She-Ra, ela dividia essa importância com o He-Man, e sempre ficava um pouquinho mais para o He-Man como homem do que a própria She-Ra, né? A cintilante vinha mais como coadjuvante, vinha mais preenchendo uma coisa ou outra, que não era não era de tanta importância assim, né? Ficava mais para os antagonistas, que tinha o esqueleto, né? Tinha todos aqueles outros personagens que acompanhavam o esqueleto, né? Mas o grande lance mesmo era o He-Man com o Gato Guerreiro, e a She-Ra, ela vinha meio que na aba do He-Man, né? Ela vinha mais ou menos assim na aba do He-Man. Naquela época ainda era assim. Mas aí dividiu bem, né? Eu me lembro que até na linha de brinquedo, quando saiu a linha de brinquedo da She-Ra, aí ela tinha, como é que se diz, uns frufruzinhos a mais para as garotas também terem o que consumir, porque acabava que a Teela, né, Teela, que era do desenho do He-Man, era uma mulher que não era consumida pelo... E depois eu passei a dublar a Teela. Na versão nova do He-Man, eu passei a dublar a Teela. Porque a Vera Miranda já tinha morrido e eu passei a dublar a Teela. Foi de quando? Foi de... não sei te dizer não. 90 e poucos. Foi final dos anos 90. Essa nova versão em que o Adam era mais um garotinho mesmo e virava o cara... Essa versão também eu achei muito legal. Eu achei bem legal. Foi bem interessante. E a família dinossauro, né? Tem que falar disso, não dá pra gente não falar do Baby, que 92, eu acho que... 92, né? Por aí, né? Foi em 92, 90. Por aí. Foi junto com o Ariel. Na verdade a data deles lá fora difere um pouquinho. A Pequena Sereia, na verdade, ela tem um ano de vantagem em cima da família dinossauro. Mas ele foi, com certeza, eu acho que na época foi o grande... Eu acho que foi o personagem mais carismático que
que teve. A gente tinha boneco, mochila, camisa, álbum de figurinha. E a gente teve uma coisa que nem todo mundo lembra, que foi o disco. Que eu queria Ah, o falar. Baby Mania. O Baby Mania, onde você, além de interpretar a voz, você ainda cantava interpretando aquela voz Cantava, do Baby. cantava. Como é que foi Era muito essa? engraçado. Foi muito louco aquilo, porque eu dublava de dia e eu ia para Som Livre à noite, né? Eu gravei de madrugada, eu gravei de noite. Então, dificilmente a gente gravava de dia. Caramba. Então eu ia para lá, aí tinha, às vezes o coro entrava antes, tinha a esquematização do coro, gravar primeiro. E eu nunca fui da noite, eu sempre fui do dia. Então, dava aquela hora, assim, 11 horas da noite, meia-noite, eu virava uma abóbora e ficava com sono, né? E eu lembro que era o Paulo Massadas que estava fazendo a produção e tudo. Aí o Paulo falava assim: manda ela ir lá pro outro estúdio, ela vai dormir, ela fica dormindo lá. Quando chegar a hora dela entrar para cantar, a gente chama ela. E eu ia pro outro estúdio, eu ia dormir. Eu ficava dormindo lá no outro estúdio, na técnica do outro estúdio. Eu ficava dormindo. E aí, quando o pessoal acabava o coro, porque acho que foi até os Golden Boys que gravaram, que fizeram o coro, e aí eles me chamavam. Aí eu ia, né, tropeçando, né? Aí acordava, entrava no estúdio para gravar a voz do Baby. Agora, gravar com aquela voz, logo depois de você ter acordado, né? Caraca. Era brincadeira, né? Mas o que acontece? Eu estava respirando Baby 24 horas do dia, porque aquilo foi uma febre, aquilo foi uma Foi. loucura, né? Então era quase que automático, né? Entrava e pegava no tranco mesmo e a gente ia gravando. E se eu bem me Mas foi uma lembro, loucura. se eu bem me lembro, na época da família Dinossauro, até assim, eu acho que foi uma época onde você principalmente teve assim, vamos dizer, aquela história, até um determinado ponto, né? As pessoas, o público em geral, né? Imprensa e tudo mais, eles não davam muito destaque aos dubladores. Era aquela coisa, como a própria Carmen Sheila, hoje a gente estava conversando ontem, ela falou, pô, a gente vivia no anonimato. Você fazia Sim, aquilo, você dava vida, mas vivia no anonimato. E a sim. partir dali, principalmente com o Baby, né, pegando. Com a família Dinossauro, né? Sim, teve uma. Começou a se procurar, né? Começou a despertar um pouco mais de interesse no lance da dublagem. Eu acho que é foi um fator bem interessante Não, mesmo. é verdade, é verdade. É verdade, sim, foi isso mesmo. Foi um divisor de águas, né? Eu lembro que eu estava lá na Ebert um dia, estava gravando de noite, aí o Manolo chegou e falou assim: menina, eu estava no ônibus, né? Eu estava no ônibus e eu ouvi o refrão do Não é a mamãe, precisa me amar. Eu ouvi aquilo assim, eu falei, gente, e a coisa pegou de uma maneira impressionante. E chegou num ponto que eu ia para a Ebert, tinha gente na porta da Ebert esperando para pegar autógrafo, pessoas ligavam para lá querendo falar comigo, pessoas ligavam para minha casa. E foi uma loucura. Essa época realmente foram 2 anos, mas foram 2 anos muito loucos. Porque a série não durou tanto tempo assim. Foi É, uma série bem rápida, né? ela teve muita Então, reprise, né? Ela teve. reprisava bastante. Até hoje, essa série está reprisando ainda. É. A gente acho que ainda tem no canal Viva. Foi para tudo que foi canal de televisão. Foi para Bandeirantes, foi para, não sei se foi para Record, mas eu vi aquilo rodar por tudo quanto foi TV aberta, né? E chegou a voltar para a Globo depois, aí foi para o Viva. Eu não Uhum. sei se ainda passa no Viva, eu Uma realmente não vez sei eu vi dizer. passar, mas tem algum tempo já. Né? Que realmente eu Tem um não tempo, assisto né? muito televisão, mas eu vi numa zapeada dessas algumas vezes. E Uhum. já que a gente está falando dessa coisa, coisas meio loucas, que tal a gente falar um pouco
você citar como é que era trabalhar no Animaniacs e no Tiny Toon. Animaniacs também que marcou pra A caramba, né? Animaniacs era muito legal, né? Animaniacs era muito legal. Aqueles bichinhos na caixa d'água, morando lá em cima na caixa d'água da Warner, era muito legal. Porque eles eram muito maus, eles eram muito sádicos, né? Eles eram, assim, de uma maldade. Era muito legal. Tinha uns absurdos, umas coisas. Eu lembro, tinha também o Pink e o Cérebro, tinha tudo dentro do Animaniacs, né? Uhum. Tinha, tinha o Pink e o Cérebro, tinha outro também que era aquele psiquiatra que cuidava deles, né? Que de vez em quando analisava eles, que era o Isaac Schneider que fazia, que era muito legal. A Dot, ela era apaixonada pelo Mel Brooks, né? Mel Brooks não, Mel Gibson. O Gibson. Ela era apaixonada pelo Mel Gibson e tinha muitas músicas, a gente cantava, né? Então, e era muito bom, porque a gente ainda fazia todo mundo junto na bancada. E isso era muito divertido, fazer esses desenhos era muito divertido, né? Fazer Família Dinossauro, todo mundo junto, né? Era muito legal, porque a gente curtia, porque eram séries, assim, bem inteligentes, né? Os Animaniacs, se você parar para ver, eu tenho até o box, eu comprei o box dos Animaniacs, né? Eu curto. Outra série que eu curto, que passa hoje em dia, que de vez em quando eu mando, eu estou aqui assistindo, eu mando para ele. Eu encho o saco do Guilherme. É o Rei Julian, que passa Ah, na Netflix. No outro dia eu mandei para ele, eu estava assistindo, eu morro de rir. Eu morro de rir. Aí eu tava assistindo um negócio, aí me soltaram um negócio lá na série, porque o navio calcinha chichada. Eu falei, pomba, Guilherme me roubou esse termo de calcinha chichada, que eu costumo brincar com isso também, né? Aí na mesma hora eu mandei um WhatsApp para ele, a gente fica um sacaneando o outro aqui, brincando um com o outro. pô, isso é maneiro demais, né? Essa interação e aquele negócio, né? Vocês que chegaram a trabalhar juntos ainda nessa época, onde já todo mundo ia para a bancada, gerou um laço também, né, de Sim, amizade que transcendeu aquele lance do trabalho ali, né? sim, Normalmente com você. alguns sim. Com alguns sim, com alguns isso acontecia sim. Né? Tem coisas assim bem interessantes, por exemplo, os Goonies, quando a gente gravou, a direção foi do Newton da Mata, né? Então era todo mundo dentro do estúdio, era eu, Miriam Fischer, Danton Mello, Oberdan Júnior, Peterson. Eu não sei se o Celton chegou a dublar, ou se foi só o Danton que fez, eu não lembro. Tinha o Manolo também, mas era todo mundo junto dentro do estúdio. Todo mundo junto. Então, quando um não estava na bancada, estava um deitado no chão por cima do outro, um deitado no colo do outro, esperando para entrar, porque era diferente. Tinha uns bancos dentro do estúdio. Eu peguei uma fase que se fumava até dentro do estúdio. Olha que absurdo. Caramba. Depois é que foi proibido, né? Uhum. Foi proibido. Aí tinha aqueles banquinhos dentro do estúdio, a gente ficava sentado no banquinho, daqui a pouco um mexia, aí o diretor olhava assim, porque fazia barulho. Uhum. Aí eu tinha que voltar, aí voltava e fazia tudo de novo, porque tinha melado o loop, era bem legal. Maneiro. E DuckTales? Você foi o Zezinho da série clássica, que passou lá atrás e ainda participou desse reboot novo que teve, né? Fazendo a participação foi como a Selene, se não me falha a memória, né? Eu acho que foi, não lembro o nome não, mas eu acho que foi. E como é que foi Eu assim acho que... você ver assistir essa nova roupagem? Você chegou a assistir, enfim, ou só. Não, não cheguei a assistir, não. Não cheguei a assistir. Como eu também fazia o Teco do Tico e Teco e depois foi modificado, né? Uhum. O Teco hoje em dia quem faz é o Manolo, eles colocam dão um pitch na voz, né? Colocam um efeito na voz. Mas antigamente não tinha essa não, era no gogó mesmo que a gente fazia aquilo e a gente modulava, a gente modificava e ficava legal. Ficava Uhum. legal. É clássica, a voz do Tic e Teco também. Aí são coisas, né, que vão acontecendo ao longo do caminho, né? O cliente exige mudanças, pede para que seja mudado, né? E a gente vai acompanhando. Um trabalho que eu queria, lógico, que eu acho que é muito marcante, que foi
a Ariel, da Pequena Sereia, que, assim, eu acho que foi um filme que trouxe, a gente pesquisando, você vê que muitos consideram ele ter sido o longa que resgatou aquele espírito da Disney, né? Foi um trabalho muito marcante, né? Sim. Inclusive, um dado que eu busquei foi que as músicas chegaram a ser redubladas, mas a tua voz não foi mudada. Eles chegaram a redublar as músicas e não mudaram a sua voz. Ou seja, o seu Não, trabalho. eles não mexeram na dublagem, eles mexeram, parece que só nas músicas. Exato. E como é que surgiu esse convite para fazer a Ariel? Eu não lembro se foi um teste, eu acho que eu fiz um teste, foi lá na Delarte ainda, lá no Rio Comprido, não era nem na Delarte, né, na Nova, foi. Então era num telão enorme, era um estúdio imenso, com um telão de ponta a ponta, né? E a gente ainda gravava, que a gente chamava de loop, que a gente chama até hoje, né? Que era aquele filme que ficava rodando no projetor e a gente gravava cena por cena, né? E foi muito legal, porque foi um trabalho bem artesanal, foi um trabalho sem pressa, foi um trabalho bem trabalhado, assim, bem dirigido, bem feito pelo Telmo, né? Ele me orientou legal, tinha a presença também do cliente lá da Disney, né? Então foi bem legal. Foi um teste que eu fiz um teste para Ariel e eu acabei ficando, né? Passei. E ficou a imagem, né? Não foi só o primeiro, né? Teve o segundo, teve O outros. terceiro, teve Teve a terceiro, série. teve série, verdade. Então é aquele negócio, marcou muito, né? O Thiago Lucas aqui está perguntando por que que tiveram que refazer as músicas da Pequena Sereia, né? Eu dei uma Olha, pesquisada, mas não sei se é o fato que eles diziam que queriam uma voz mais madura, né? Para a canção. isso eu não sei dizer. Isso eu realmente não sei te explicar, porque aí já é uma coisa que vai fora do meu alcance, porque eu estava ali como dubladora. Então, isso só o Telmo poderia dizer, né? Ou o Telmo, o próprio cliente, né? Da mudança, da escolha da voz agora para uma voz mais madura, como assim, para Ariel? Ariel era uma menina de 15, 16 anos. Botar uma voz mais madura não tem Ah, muita lógica, eu vi isso em né? um site, mas achei. Mas falei, bom, vou deixar aqui para constar, porque Eu imaginei acho que essa meio pergunta. furado. É, Eu acho isso muito furado. Não sei por que foi redublada a canção, não. Sinceramente, eu não sei te dizer. Na segunda versão, parece que o André, eu não sei se o André, no segundo que a gente fez, que era a filhinha da Ariel, eu acho que o André já tinha falecido, né? Eu não lembro, não me recordo, mas eu acredito que sim. Quem estava fazendo já não era mais o André, eu acho que já era o Maurício, né? eu não me lembro. Uma coisa, já que a gente falou de redublagem, você, enfim, toda redublagem ela não deixa de ser polêmica. Tem a turma que gosta, tem a turma que não gosta. Mas eu nunca cheguei a fazer essa pergunta para nenhum dublador. Mas você redublou um material que, vamos dizer assim, é quase que canônico, que foi Indiana Jones e o Templo da Perdição, né? Nessa atual redublagem, enfim, nessa atual dublagem que foi você e o Briggs, se não me falha a memória, Foi o Guilherme que fez foi o o, Harrison o Ford? Harrison Ford, sim, Eu acho que o Júlio César já tinha falecido. já. E aí, quando você pega um trabalho desse para redublar, você como dubladora, você vai pesquisar, você vai se basear no seu estilo próprio ou você vai se basear naquele estilo que já foi dublado ou no estilo do original, da voz, no caso da Kate Capshaw mesmo? No original. No original? Sempre no original. Sempre no original. Sim. Entendeu? Uhum. Porque o que que acontece? Se você, eu acho até que quem fez a primeira dublagem do Indiana Jones não foi Vera, não, que fez? Ah, não. Foi Vera Miranda? Eu acho que foi Vera Miranda que fez.
E Vera também já não está mais aqui, né? Já não estava mais na época que eu dublei. E por mais que a gente reduble, até com o próprio dublador ainda vivo, a própria dubladora viva, né? E sabe Deus por quê que eles pedem para que seja redublado, às vezes a gente não tem noção, né? Não sabe do porquê. Às vezes são clientes que vai distribuir para um canal, vai distribuir para outro, e prefere redublado, que pegar já o filme, não sei. Isso já aconteceu comigo de eu estar dirigindo uma série, essa série já ter sido dirigida em outra empresa de dublagem, com outros dubladores, isso já aconteceu, né? Então você tem que fazer o seguinte, você tem que se guiar pelo original, sempre pelo original. Por melhor que tenha sido a dublagem do teu colega, porque senão você vai pirar. Aí você vai ser um mero copiador, né? Tudo bem que você tem que respeitar o original, você tem que respeitar porque não é no teu tempo que você vai fazer, é no tempo do ator, que já imprimiu aquele tempo lá, mas aí você também vai dar a tua contribuição como atriz, né? E se eu vou me basear numa coisa que já foi dublada, né, vai ficar muito complicado, porque aí eu só vou ficar repetindo aquilo que a colega fez, e eu aí não acho legal de fazer. Aí eu vi Eu as não quero duas nem versões, ouvir. achei bem Eu interessante. prefiro Eu nem gostei das ouvir. duas. Eu prefiro nem ouvir. Pô, isso é legal. Aqui fizeram uma pergunta, dei aqui, que passa tão rápido que a gente, a gente perde aqui. Eu não consigo ver, eu já... Uma pergunta que fizeram que eu achei interessante. Se alguma vez já deixaram de fazer alguma dublagem, de gravar alguma coisa, porque alguém ficou rouco, ou ficou afônico, ou algo do gênero. Sim, 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 claro. Claro que sim, né? A gente também fica doente, a gente também perde a voz, a gente também pega a gripe, a gente pega a Covid, se a gente não se Oh. cuidar, né? Já aconteceu contigo? De chegar aquela hora e, pum, De ficar afônica, de dar aquela já travada. aconteceu comigo, não, de travar dentro do estúdio não, mas já aconteceu comigo de eu pegar uma gripe, de eu ficar sem voz, de ter que suspender a gravação, entendeu? Jogar mais para frente. Comigo e com muitos colegas já aconteceu, cansa de acontecer. Isso Aqui, ó, acontece direto. lembraram aqui um outro personagem que você fez, que também é um desenho que eu amo, que é o X-Men Evolution, onde você fez a Alice Alice Negra. Negra. Alice Negra, pô, também mó barato. E eu queria também aqui, ó, agora que a gente vai falar dos nossos. Vou abordar aqui algumas coisas do nosso tema principal. Aí, galera, Thundercats vem aí. Eu queria a nossa querida Marisa fazer a voz da Willy Kitty, que. Nossa, todo mundo que trabalhou nesse desenho, para mim, tem marca muito grande. E, assim, o que Thundercats significou para você? Na época você tinha noção? Porque o que acontece? Né? Naquela época, o Thundercats, o He-Man e o Transformers, eu acho que foram os três desenhos da década de 80 que acho que vendeu tudo o que podia deles, né? Thundercats foi em 80? Na época de 80 mesmo? 85, se não me falha a memória, 85, 86, por ali, por ali. Como é que foi essa parada? Quando o produto chegou como mais um ou aquela parada? Porque, assim, a gente estava conversando com o Ulisses Bezerra na outra semana, ele falou que quando o Cavaleiros do Zodíaco chegou, era aquele negócio, eles tiveram que ir fazendo o negócio correndo porque vinha o lançamento da linha de brinquedo. O desenho acabou sendo um suporte. E esses desenhos lá atrás, eles também eram um suporte para a venda de brinquedos, teve que ser correndo, ou deu Não, para se naquela época trabalhar não com tinha calma? isso. Naquela época não tinha isso, não tinha esse marketing todo em cima, não. Isso aconteceu depois, esses bonecos, Funko, né? Tudo isso veio depois. A época de 80, a gente ainda estava engatinhando em relação a isso, tanto que as produções, quando chegavam para a gente, chegavam com um delay, chegavam com um atraso, né? Não vinha de imediato. Hoje o filme está sendo finalizado lá em Hollywood, a gente está dirigindo aqui.
que a gente chama de P1, P2, P3, a gente vai finalizando a dublagem de acordo com o que eles vão mandando para a gente, né? E naquela época não, naquela época já vinha tudo fechado, a produção ela vinha fechada, e a gente ia fazendo naturalmente, tinha prazo para entregar, acredito que sim, que tinha que cumprir prazo, como sempre nós cumprimos, que também não era como essa loucura que é hoje de cumprir com prazo, de que você recebe uma produção essa semana, na semana seguinte já está entrando na televisão. Uhum. Então você recebe, tem que dublar, tem um dia, contado para você dublar, né? Tem o tempo da mixagem, que você tem que entregar no tempo para mixagem, e aí já vai para a TV, já vai para a televisão. Naquela época não, naquela época havia mais tempo para se fazer isso, a gente fazia com mais calma, né? Então era um outro tempo, era uma outra maneira de trabalhar, né? Que não igual a que é hoje. E falando assim, por exemplo, como a gente falou um pouco mais cedo, essa questão, né, que o dublador ele vivia meio que no anonimato. E quando vocês viam, você, sei lá, saía e via que tinha o boneco, a lancheira, pô, eu tive o caderno, o boneco, aqui o outro, enfim, tinha camisa, tinha estojo, tinha uma linha enfim, de tudo que a gente imaginar, né? Teve isso. Como é que você, assim, falava assim, pô, bicho, sei lá, eu sou ela, vamos dizer assim, né? Assim como o José, o Barbosa, enfim, o próprio da Mata deviam ver aquilo ali e falar, pô, eu sou esse cara e não... Alguém te reconhecia na rua pela voz? Sim, até hoje. Olha que... Até hoje. Hoje, então, mais ainda. Se eu abrir a boca para falar qualquer coisa, às vezes em algum lugar, a pessoa já me olha assim, às vezes eu falo uma frase, a pessoa me olha assim, eu falei, ih, me pegou. Entendeu? Uhum. Reconhece, é impressionante como o ouvido das pessoas está muito mais apurado, né? Mas naquela época também reconhecia, né? Uhum. Até talvez reconhecesse mais, porque ficou muito divulgado, muito massificado, até em programas de televisão que eu fui, entrevistas e tudo. Aí foi muito mais divulgado. Hoje em dia é mais até pela própria voz, né, do que propriamente pela imagem. É verdade. Aqui o nosso parceiro aqui da Canicos falou que tinha os quadros da Pepsi. Quem, ó, curtir Thundercats, ó, tem as camisas de Thundercats também. E aproveitar aqui, Marisa, vou deixar aqui o resultado da nossa parceria com a Canicos. Quem for lá, quiser comprar uma camisa do Thundercats, ó, essa daqui também que eu acho bem legal, com as garras rasgando. Tem o nosso cupom de 20%, o CURU20, com K, hein, galera. Quem quiser, tá lá. E aqui uma pergunta que fizeram, que eu achei muito válida, pulando aqui rapidão. Você acredita que assim, já ouviu algum comentário a respeito de dublar a Ariel no live action que estão fazendo? Deu dublar? Seria... Você Não, sabe se tem algum plano para isso? Por enquanto, não. Não. Porque, inclusive, é uma outra produção, né? A live action é completamente diferente, né? Não é o desenho, né? Então, não sei, não tenho a menor noção, realmente não sei, não. O Marcos Acredito que Vinícius não. colocou aqui uma coisa muito interessante, que até é porque a gente não consegue seguir a pauta em tempo integral, assim, que é sobre a Linka do Capitão Planeta, né? A Linka do Capitão Planeta, que é a prova de que os desenhos de antigamente já tinham um olho para o futuro, que a gente tinha, por exemplo, Thundercats e He-Man, a nossa turma, né? Tinham sempre aquela coisa de dar uma lição de moral, um ensinamento moral, de direcionamento, de caráter. A gente teve o Capitão Planeta que trouxe essa questão de meio ambiente que hoje a gente está aí pagando o preço em muitas coisas, principalmente nessa loucura de tempo, de ter um calor absurdo em pleno inverno,
Sim. E como você vê essa questão do... Peraí. Flávia, ela era Linka, a russa loura de rabo de cavalo. Isso. Como você vê essa questão do meio ambiente? Como eu vejo como uma questão muito séria, que as pessoas estão brincando com a verdade. Esse problema que está acontecendo na Amazônia, né, é um problema muito sério, essa devastação que está acontecendo na Amazônia. Né? O homem, ele vai arcar com a responsabilidade do que ele está plantando no planeta. Aliás, esse problema do Covid foi uma questão assim que deixou o pessoal bem quietinho por um tempo, até para a própria natureza se regenerar. Porque o homem, ele enquanto ele não aprender que ele tem que conviver em harmonia com tudo, com todos os seres do planeta, porque o homem ele se acha o único ser pensante e inteligente do planeta, né? A gente achar que a última bolacha do pacote já é começar a partir do princípio da ignorância, porque você desconhece, a gente desconhece a importância de tantas coisas que tem por aí, né? Sejam elas na terra, sejam elas na biodiversidade, né? Que a gente vê, né? Que é uma coisa assim fabulosa que tem na Amazônia. Na Amazônia a gente tem remédio para tudo que é doença. Você descobre que tem remédio na Amazônia. E é por isso que tantos países têm olho na Amazônia, né? Que querem botar as suas garras lá dentro e a gente está querendo vender isso a preço de banana, né? Na verdade, a gente não está nem vendendo, a gente está destruindo, né? A gente vê fora do Brasil também, em tantos lugares, vê o que aconteceu na Austrália há pouco tempo, aquele incêndio monstruoso que teve na Austrália, né? Então, eu acho que se a gente não assumir, se nós não trouxermos essa responsabilidade para a gente, porque nos cabe, o que a gente vai deixar de legado para os outros que estão vindo aí? Não vai deixar. O que a gente vai deixar? Não é verdade. Porque não se enganem, não. Essa historinha de dizer que o planeta vai acabar, tudo bem, tudo tem o seu começo, princípio e fim. Não vai acabar agora. Realmente não vai. Né? Até por um próprio desgaste do planeta, ele mesmo vai se regenerando também. Você vê, agora aconteceu esse lance do Covid, né? Isso serviu para colocar o homem no lugar dele, para ver que ele não tem o controle de tudo. Sim. Esse negócio de dizer que é uma gripezinha, que não está acontecendo, que isso é coisa, né, que é invenção, ou qualquer coisa que o valha, não é não, gente. As pessoas estão morrendo mesmo. As pessoas estão caindo do pé que nem banana podre caindo do pé. Cada dia eu fico sabendo de uma pessoa que morreu por causa dessa pandemia, desse problema dessa pandemia. Né? Mas voltando para o meio ambiente, né? As coisas acontecem em decorrência disso, dos desequilíbrios que nós mesmos provocamos, porque a gente não respeita, a gente não recicla, a gente não tem essa educação, a gente não recebeu esse tipo de educação. Pobres nós mortais, brasileiros mortais, né, que lutamos para sobreviver, que não temos, muitas pessoas não têm água dentro de casa, como é que a gente vai reciclar? Verdade. É um negócio meio complicado. Então, cabe àqueles que têm mais consciência e mais condição de já começar a fazer esse tipo de trabalho, esse tipo ter esse tipo de preocupação. Não é porque, eu não vou ter filhos porque o mundo está um horror. Tá, tudo bem, então, vocês me desculpem, eu vou ser grosseira no que eu vou falar agora. Então, foda-se o resto? Foda-se o mundo? Que tipo de ser humano é você? Né? Cada um tem que fazer a sua parte, independente de qualquer coisa. Cada um tem que fazer a sua parte. Não é verdade? Com certeza. Então, o meio ambiente é a nossa própria sobrevivência. Se a gente não respeitar isso, se a gente não perceber que o planeta pode esgotar as suas
os seus recursos, que nós podemos provocar esse tipo de coisa, se nós não dermos uma parada, a coisa não se renova assim da noite para o dia, não. É isso aí. Tem que ter um tempo. É verdade. Né? E tem que haver respeito por isso. Marisa, teve uma pergunta aqui do Crema Giovanni, uma pergunta aqui fora até do nosso assunto, mas eu acho que vale porque você é um monstro da dublagem. E ele perguntou aqui qual é a técnica para adaptar o texto perfeitamente. Tem alguma técnica especial? Para adaptar o texto, Sim. a gente tem que ver a labial. A gente tem que olhar na tela o que vai se adequar mais à labial, quando a pessoa está falando. Às vezes é muito engraçado, uma palavra que não tem nada a ver com que, às vezes com o que ele está batendo lá, mas se a gente escolhe uma coisa que passa, que vai junto, eu estou fazendo de propósito aqui para você ver, que vá junto com a tua boca, com a boca que está lá, e se encaixe. Se você conseguir substituir por um sinônimo, por uma palavra que vá preencher e não vá tirar o sentido do texto, é ali que a gente faz, entendeu? É ali que a gente faz essa adaptação também. Agora, na história, né, na versão, vamos dizer assim, porque não adianta você traduzir ao pé da letra, você tem que fazer a versão. Né? E isso cabe ao tradutor e muitas vezes ao diretor também, porque o tradutor às vezes dá uma moscada e quem entra aí é o diretor. E agora no caso aqui, Júnior, não ignorei não, eu estou guardando essa porque vai se encaixar perfeitamente agora. Nesse caso da questão do texto, de toda essa técnica que você falou, como é que é a situação, por exemplo, de você dublar um desenho, uma novela, um filme, o que seja, e um game? Qual a diferença para o dublador? São três situações extremamente diferentes, né? Um jogo, um desenho, um filme, um ator em live action, no caso. Qual, assim, você acha mais braba? Olha, não tem mais braba. Para mim não tem. O que tem é o seguinte, são três coisas diferentes. No desenho, você vai condicionar a tua interpretação em relação àquela imagem, aquele bonequinho que você está vendo ali. Você vai construir o personagem de acordo com aquele boneco que você está vendo ali. Como é que você vai construir isso? A tua voz. Você vai descobrir o tom de voz, o nível que você quer empregar, a forma dele falar, né? Se ele fala de um jeito meio característico, você vai ter que adaptar isso para o teu idioma, para a tua forma de falar, né? Isso é o desenho. No desenho propriamente dito, porque ele pode falar com uma vozinha mais fina, uma voz mais grossa, né? E aí você vai ser uma coisa mais caricata, vamos dizer assim, é desenho. No live action já é diferente, né? Aí vai mais um outro tipo de interpretação que vai ser de acordo com aquilo que o ator já fez ali, né? E você vai compor a tua interpretação de acordo com aquilo. Se é um personagem mais tímido, se é um personagem mais extrovertido, né? Se é uma comédia, se é um drama, se é um filme de época, né? É diferente. Agora, no game, você tem tempo, você vai mais pela wave, que a gente chama, que é a imagem da onda do som que você vai gravar ali em cima. Tem aquelas que você pode passar um pouco, que não é tão sincado, e tem umas que é mais ou menos, e tem aquela que você tem que cravar em cima do som. Você não dubla o desenho, você não dubla o game, você interpreta, é diferente. Então você se guia pelo original que está gravado, e às vezes eu não me guio pelo original que está gravado, eu me guio pela orientação que o diretor me dá em relação à característica da personagem, porque às vezes a interpretação do original é uma merda. Então, eu não vou fazer, bem sincera, né, Marisa, sincera. Então, eu não vou fazer de acordo com aquilo. Isso já aconteceu, inclusive, eu estava gravando uma vez no Nova Onda e eu ouvi a personagem, como a atriz lá fez, né? E eu comecei a fazer de um outro jeito, de uma outra forma,
né? Eu não lembro qual foi a personagem, eu acho que não foi, eu acho que foi a Morgana, essa nova versão da Morgana, do Low, né? E eu achei que estava muito flat a interpretação dela. Eu não lembro se foi da Morgana, não. Sinceramente, eu não me lembro. Eu sei que teve uma personagem que eu fiz assim, e eu fui fazendo de acordo com o que eu lia e o que o diretor me passava, e que eu achava que eu tinha que dar aquela condução e aquela interpretação. E realmente, foi junto com o cliente lá, e o cliente viu e o cliente adorou. Muito Entendeu? legal. Então eu falei, eu tenho que seguir mais o meu instinto mesmo. Porque muitas vezes realmente não dá, até em dublagem de live action, não dá para você ir muito assim no tom, não. Tanto que tem dublagens que melhoram filmes, como também tem dublagens que Que afundam o matam. filme. É E verdade. matam o filme. Isso acho que é Encontro Marcado com Brad Pitt, que eu adoro aquele filme, que é um filme já bem antigo, com Anthony Hopkins Sim. e o Brad Pitt, que eu acho bonito, lindo aquele filme, eu acho maravilhoso aquele filme. E a dublagem, Deus me livre, eu não sei onde é que foi feito aquilo. Era um horror, eu ficava horrorizada, me dava eu ficava pau da vida. Então eu não lembro se eu botei no original para ouvir o original, porque não dava para você ouvir o dublado. Não dava para você ouvir o dublado. Às vezes Uma mata dublagem mesmo. podre, podre. Então, ao mesmo tempo que você dá uma levantada no filme, você arrasa o filme se você não tiver um bom cast ali, um bom diretor. Né? Marisa, deixa eu te perguntar uma coisa, porque o Instagram ele limita bem o nosso tempo. Eu estou vendo aqui no meu Sim, relógio sim. que a gente está com um tempinho curto. Eu ia te perguntar se você se incomoda da gente encerrar esse e abrir um outro, porque tem pergunta da galera aqui, que eu já tomei 2 puxões de orelha aqui da galera que está aqui. Tem umas perguntinhas que eu queria trazer para você, que eu acho bem interessantes. Aí eu acho que mais uns 15, 20 minutinhos no segundo tempo, pode ser? A gente consegue fazer isso? Pode ser. Beleza. Pode ser, tranquilo. Galera, olha só, eu vou encerrar esse vídeo, e vou abrir um novo logo em seguida para a gente ter mais aí uns 15 minutinhos, 20 minutinhos também para poder o nosso bate-papo com a Marisa, certo? Então, VaptVupt, parafraseando o nosso eterno. Valeu, galera, até daqui a pouco. Abraço. Fala, galera. Voltamos para o segundo tempo para a gente poder tentar aqui fazer vamos dizer, um encerramento, né? Com a nossa querida Marisa, que tá bem sincera, como ela... Legal, muito legal isso. A gente já abordou temas aqui bem interessantes. Galera que ainda não segue a gente aqui no Instagram, pode seguir a gente, pode marcar a gente lá no Facebook. As nossas lives, elas ficam disponíveis no YouTube depois, tá? Provavelmente quem perdeu o início vai poder assistir. A gente bota no nosso canal do YouTube. Ele fica lá disponível a partir de talvez segunda ou terça-feira. Já vai estar lá. Todas as outras lives estão lá. Pra galera que curte Cavaleiros do Zodíaco, a gente teve uma sequência com os dubladores também. O nosso Eterno Batman da série animada estão lá no canal do YouTube. Então, quem quiser conferir, as lives ficam salvas no YouTube. Voltamos a nossa grande Marisa. Eu vou botar aqui o nosso... Só vou fixar o nosso tópico aqui rapidinho. Só um minuto. Eu tô vendo você. Tá bem mais claro que a minha imagem aqui. Eu não sei o que é, porque a minha tá meio... Eu não sei se é do local que eu tô, por causa da parede. Eu tô achando que tá muito claro. Não tá dando uma... Não, tá Não, legal para você ali? a imagem, pelo menos para mim, tá bem tranquila. Tá ótimo, tá Tá bem... legal? Sim, tá. Galera, vocês aí Engraçado. que estão vendo também, quem quiser, por exemplo,
se a imagem tá boa, a Marisa fez uma pergunta, mas estende a todo mundo. Quem tiver algum É, problema para visualizar ou no som fala aí. também. Ui, cadê? Opa, Ih, inverti. Peraí. Fiz inverteu. besteira. Pronto, voltei. Sim, sim. Aí, uma pergunta que fizeram na outra, como é a questão da, assim, o pessoal gostou muito do seu trabalho na novela da Maria do Bairro, né? E é uma novela que vira e mexe no SBT, eles reprisam, eles passam de Eles novo. reprisam, né, gente? E já passou tanto tempo aquilo, né? Já tem o quê? Foi em 90 também, por aí. 92, 93, a gente está em, né, 2020, né? Já tem tempo aquilo, né? Silvio Santos está se dando bem, né? É, mas é sinal que deu certo, né? É mais um trabalho seu que tu tá vendo aí que quebra a fronteira do tempo, né? Ultrapassa o tempo. É, Olha só, você chegou a assistir A Pequena Sereia após a redublagem das músicas? assisti. Eu tenho inclusive o DVD. Uhum. São trabalhos que eu guardo aqui para mim, né? Qual foi a versão das canções que mais te emocionou? Ah, Qual você preferiu? eu gosto da primeira, eu Ah, gosto da legal. primeira. Então, Boa. Eu acho que foi a que marcou mais, né? Ficou mais tempo, né? foi o que marcou, né? E o Telmo, ele era realmente, assim, fantástico para fazer versão, ele era maravilhoso. Era um primor, os trabalhos dele eram primorosos, eram fantásticos. É, você, né? A gente está falando de trabalhos que transcendam o tempo, né? E você foi a voz, né? Quem deu a voz a um personagem que representa uma da, acho que uma das vozes mais conhecidas do Brasil nos anos 80, 90 e 2000, que foi a Xuxa, né? Você fazendo a Xuxinha A Xuxinha é. é fantástico. Muita gente que não viu a Xuxa não E eu conheceu. manipulava também, tá? Eu manipulava a boneca também. Era eu Olha que aí, fazia. no geral, tanto na voz quanto o movimento. Sim. Olha aí, que Eu legal. fazia tudo junto. Eu fazia tudo junto. Eu manipulava e eu fazia a voz ao mesmo tempo. Eu não dublava ela, não. Olha Eu só. gravava. Isso era feito. A gente gravava lá no Projac, né? Eu manipulando dentro daquela casinha com headset, fazendo, respondendo, conversando com a Xuxa no tempo real. Não era dublado aquilo, não. Caramba. Bem É, diferente, né? Bem diferente da questão da dublagem propriamente dita, né? Bem sim, diferente. sim. E foi muito legal, porque aquilo para mim foi um aprendizado, porque eu aprendi a manipular Muppet ali, bonecos ali. Eu fui descobrindo, eu fui tateando, né? Porque, inclusive, a movimentação da boneca, ela, quando ela olhava para cá, eu estava olhando para um monitor que tinha dentro da cabine, dentro da casinha que eu estava. E eu tinha que virar a boneca justamente para a direção contrária que eu estava vendo ali. Porque a Xuxa ficava do meu lado direito. E quando eu via no monitor, eu via do outro lado, do lado esquerdo. Então eu tinha que fazer o movimento contrário. Caraca. Ó, maneiro. Era muito louco, mas foi um desafio, mas foi muito legal. Foi muito legal de ter feito. Foi um aprendizado, assim, foi muito divertido. Pô, essa daí realmente é uma coisa que eu acho que muita gente aqui nem sabia. A gente tá vendo aqui, nossa, caramba, eu nunca imaginaria. Outro botou aqui, nossa, Não, que. eu não estava. Tá me perguntando aqui se eu estava no estúdio quando teve o incêndio. Não, eu não estava. Sabe o que aconteceu comigo nesse dia? Eu gravei. Eu fui para lá, eu gravei e ia ter Daniela Mercury. Eu falei, caramba, eu vou ficar que eu quero ver a Daniela Mercury. Aí o que eu fiz? Eu peguei a Xuxinha, fui lá no almoxarifado, entreguei a bonequinha, deixei lá e de repente, eu não sei o que aconteceu comigo,
que me deu um estalo, eu esqueci, eu fui como se fosse uma coisa mecânica. Eu ter saído do estúdio, deixado a bonequinha lá no almoxarifado, me dirigi para o meu carro, peguei meu carro e fui para casa. E esqueci tudo que eu tinha pensado que ia rolar lá dentro do estúdio, que ia ser Daniela Mercury, que ia ter não sei o quê, porque era época de carnaval. E eu queria ficar para ver. E de repente, sabe aquele robozinho? Vai, entrega, entra no carro, senta no carro, sai, vai para casa. Eu acordei meia-noite com meu pai me ligando, onde é que você tá? Eu falei, eu tô em casa, eu tô dormindo. O estúdio tá pegando fogo. Eu falei, quê? Eu não Nossa, sabia. Quer dizer, tem caramba. coisas que só Deus mesmo, né? E eu É verdade. agradeço muito, porque se foi privação de sentidos, foi uma boa privação de sentidos, porque eu saí que nem um robozinho, entreguei a Xuxinha, fui pro meu carro, dirigi meu carro até em casa, comi, lanchei, deitei, vi televisão, fui dormir, nem me lembrei o que eu queria fazer lá dentro do estúdio. Caramba. É, realmente. Eu desliguei, isso não aconteceu, nunca aconteceu comigo. Isso nunca Nossa, aconteceu comigo. É. Quando ele me falou isso, eu falei, meu Deus do céu, realmente, só Deus. Só é, Deus. é verdade. Foi uma É, proteção incrível. caramba. É, assim, a gente falando de tanta coisa, né? Eu teve um trabalho seu que eu passei batido aqui e não abordei. Eu acho que, principalmente para a galera que tem a minha faixa etária, pô, a gente acabou esquecendo de falar da Brenda do Barrados no Baile, gente. Ah, Pô, sim. Você pegou Barrados no baile? pô, eu tenho 41, viu? Você tem 41? Sim. Caramba, não parece não. Você parece Eu, ser bem mais jovem. Pô, obrigado. Eu peguei a primeira dublagem aqui, ó. Meu bonequinho de 85. Meu boneco do Lion aqui. Ó, É verdade, é verdade, é verdade. como é que foi fazer o Barrados no Baile? Ah, foi muito legal. Foi bem legal, eu curti muito. Eu só lamentei a participação da Shannon Doherty ser pouca, ser pequena, Foram porque 4 ela, temporadas. assim, ela acabou se indispondo com todo mundo lá e acabaram cortando ela, né? Mas eu adorava fazer, eu curtia a série, eu gostava de fazer, eu gostava de assistir a série dublada, né? Eu não gostava só de fazer, eu gostava de assistir também, eu curtia ver. É, foi uma coisa que mexeu bastante com o público na ocasião, né? Sim, sim, Mexeu, sim. mobilizou. Eu me lembro que chegava no colégio e o pessoal comentava: Caraca, e tal, não sei o quê. Pô, É, vocês viram isso? Era uma barata. Ah, era a bem presença do legal. Dudu Espinosa aí também, ó, a gente já teve. Oi, Dude, cadê ele? Não tô vendo, não. Cadê o Passou Dude? aqui, ó, mandou um beijo. Beijo! Pô, uma pergunta que eu também fiquei encucado quando estava estudando a pauta foi: você chegou a fazer algum. Você, lógico, você também é cantora, e chegou a fazer algum teste para a versão cantada no filme da Ariel, ou simplesmente a Disney já sabia Não, eu quero Não, só não, eu isso. não fiz teste. Não fiz teste. A voz cantada já foi indicada, já veio indicada pelo cliente e eu não cheguei a fazer teste, não. Uhum. Mas na série eu cantei alguns episódios, eu fiz alguns episódios cantados. Ah, então não. E no último quem gravou fui eu, no último Olha filme aí, da Ariel. olha aí. A toda a parte cantada. A parte cantada. Pô, legal, legal, legal. É, eu acho que é interessante porque às vezes acontece isso, você pega a voz aí tem um gapzinho, você percebe que não é a mesma pessoa. Mas é porque realmente, Sim. enfim, às vezes nem todo mundo tem a Coisas da facilidade igual no dublagem que a canto. gente não tem como dizer, não tem como explicar. Olha, o que tá chegando aqui já pediu para você fazer a voz do Baby, fazer a voz da Linka, fazer... mas é tanta coisa. Já tem gente pedindo para cantar, gente, assim, eu ia pedir se você conseguisse no final, como já tem bastante tempo, é ah,
querida Willie Kit, que ela e o Willie Cat foram responsáveis por 50% dos problemas que os Thundercats tiveram no Terceiro Mundo. A curiosidade, mas isso é legal, porque, olha, chegou uma pergunta aqui do Matheus Barbosa, como foi fazer Power Rangers? Power Rangers foi mais assim, sabe aquela correria de estúdio que você entra para fazer uma coisa, faz aqui? Porque Power Rangers, inclusive, era muito louco aquele filme, né? Era muito doido, né? Misturava um pouco de filme japonês, monstro japonês com realidade americana, né? Não fazia muito o meu estilo, não, entendeu? Foi mais um trabalho assim que eu fiz e não me prendeu muito, não. Olha, a gente tem o que tem de coisa aqui, já pegaram um pânico, Como olha foi só. fazer o filme Pânico? Foi Pânico. um thriller, né, que a gente gravou com a Neve Campbell, que agora toda vez que ela aparece sou eu que faço, inclusive eu dublei ela no Arranha-Céu, né? Mas se você me perguntar onde eu me diverti mais, foi no Todo Mundo em Pânico. Ah. A pegada já é essa, né? Pô, muito legal. Assim, pô, bicho, tem quem tiver aqui. Peraí, Brenda do Pânico. A gente acabou A de. Brenda. A Brenda do Pânico. Eu tô passando aqui porque às vezes passa tão rápido que a gente. A Kitty Pryde a gente já falou também. Mas como é que também já foi nessa pegada de correria ou foi uma coisa Não, é mais pegada de tranquila? correria de estúdio, porque a gente entrava, não saía de um, entrava em outro, era a maior correria, entendeu? Então, galera, ó, hoje é domingo, pé de cachimbo, como eu falo sempre. A nossa querida Marisa também, aí a gente não vai tomar tanto mais o tempo dela. Eu queria falar que a partir de segunda ou terça-feira a live vai estar disponível no YouTube mesmo. É que é tanto nome de rede que a gente acaba se confundindo um pouco. Mas, aí, uma pergunta que eu acho que vale a pena. Qual personagem você mais te emocionou a fazer? Você mais gostou de fazer? Personagem de desenho ou personagem de live action, de filme? Um De de cada. desenho foi. Um de Um de cada. cada? Tá, bom, Ariel, né? Teve Ariel, teve o próprio Baby, né? O próprio Baby também, né? Que não é desenho, mas também não é vamos dizer, não é um live action, né? Agora, a live action teve alguns filmes muito bons, né? Teve Elizabeth, que eu dublei a Kate Blanchett, teve Sob o Sol da Toscana, teve um filme que foi o Robin Williams que fez e Amor Além da Amor Além da Vida, Vida. Amor Além da Vida. Onde ele que eu vem a falecer, né? Encontra. é, eu gostei de fazer. Tem alguns filmes que ficaram, tem filmes muito legais, muito legais. É que é muita coisa pra gente lembrar também, né? Assim, É numa muita coisa. pancada. Acaba sendo injusto com algum, né? Com certeza, mas teve muito filme. Teve O Exorcismo de Emily Rose, que também foi muito legal de dublar. Casamento Grego, né? E qual aquele que você, depois de fazer, olhou e falou assim: pô, não queria ter feito isso? Ou não ficou como eu queria, não gostei? Não, assim, não ficou como eu queria, não, porque eu parto do princípio, assim, que quando a gente está no estúdio, a gente tenta fazer o melhor que a gente pode, entendeu? Fazer o melhor, mesmo que você não goste do que você está fazendo, daquele filme, daquela produção, eu acho que você tem que dar o teu melhor, né? Porque, afinal de contas, é o teu nome que está ali, é o teu trabalho. Uhum. Então, você tem que fazer o melhor que você puder, né? Então, de dizer que não ficou como eu esperava, isso não, porque eu também parto do princípio assim, se você fez o teu melhor, se perdoa, agora vai em frente, não fica se cobrando não, porque senão quando você entrar no próximo estúdio, você vai paralisar, você não vai fazer,
Então, sempre faça o seu melhor, entendeu? Agora, filmes que eu não gostei de fazer, até teve que eu não gostei de fazer e que eu já até esqueci quais foram, né? Porque não foram tão importantes assim, né? Não marcaram, não foram legais. Como uma produção qualquer que você vai e faz, que é de um dia corriqueiro teu de trabalho, que aquilo acaba passando despercebido. Uhum. Sim, sim. Então, Marisa, assim, eu queria pedir, se possível, o Kit. Se não, eu vou deixar na sua mão Puxa, um. Uliquete, foi muito legal participar do programa com vocês. Cadê o Snarf? Ele tá por aí? Eu não sei, então, aquela vozinha que só vai É, arrumar sabia todo mundo fazer. fazia aquele gato, né? O Elcio falava para mim que todo mundo fazia aquele gato. Todo mundo... Mas ninguém faz igual. Mas ninguém fazia igual. E vou te falar, as vozes dos Thundercats originais, na minha opinião, não chegam aos pés das vozes dos Thundercats do Brasil. Ninguém, eu acho que conseguiu equiparar. Eu já ouvi em espanhol, em inglês e em português. São as três que eu consegui. Não tenha tanto a cara dos personagens como a vozes que vocês deram. Não tem. Entendi. Maravilhoso. É maravilhoso. Obrigada, obrigada. Pô. Então, eu queria agradecer. Tem gente pedindo para cantar, tem gente pedindo a Morgana, tem gente pedindo a Linka, tem gente, já teve gente pedindo o Baby. Ah, cantar é fácil, cantar é. Tenho aqui uma porção de coisas lindas nesta coleção. Posso dizer que eu sou alguém que tem quase tudo. Nossa, gente. Olha, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado Obrigada a pela vocês. disposição, por toda a alegria que você traz. É bem bacana. Você foi a nossa primeira convidada mulher. Você foi a Ah, primeira. é? Sim, a nossa primeira convidada mulher, né? A primeira mulher que participa da nossa live. Eu queria te agradecer, foi muito bacana. Semana que vem a gente tem a Carmen Sheila no domingo, também, a nossa Chitara. Enfim, caramba. Queria pedir a galera toda que está acompanhando aí, que curtiu, que quer ver mais, pô, vem aqui, galera, inscreve aqui é seguir, né? O Instagram é seguir. Segue a gente aqui no Instagram, a gente também tem o Facebook. Embora com o lance da live acaba com o Instagram o que está mais movimentado, né? Porque eu acho que a gente tem uma oportunidade única de estar com artistas aí como a Marisa. A gente teve já o Márcio Seixas, teve Elcio Sodré, o Ulisses Bezerra, essa galera toda de dubladores aí que tanto marcaram a vida da gente. Então, Marisa, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada, eu Obrigado que pela. agradeço a vocês pelo carinho, pelo convite. Foi Nada, é um muito bom prazer. conversar com vocês. O prazer foi nosso. Valeu? Gente, obrigado e até semana que vem, hein? Tchau, tchau. Tchau. Tchau.